Café com Coqueta, edição 14. E essa edição é muito especial, não só pela presença dessa pessoa maravilhosa que tá aqui, que vocês já conhecem, já esteve em 2 edições passadas, mas também porque esse é um dos cafés com coquetas que eu me sinto mais intimidado, porque eu não sei sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar basicamente sobre a cultura basca, País Basco. Vou fazer um paralelo com o inglês, com certeza, pra gente abrir a nossa mente, mas eu me sinto totalmente desconfortável em falar sobre isso. Shadow, você tem algum conforto em falar sobre língua e País Basco? Basicamente, nós vamos falar sobre basco. Gostei, muito bem. Vamos lá, então, Anaia, de onde você veio mesmo? Do País Basco. Onde é que fica esse país? O País Basco fica dentro da... Na verdade, uma parte fica na França, né? E a outra parte fica na Espanha. Porém, a gente chama ele de... O País Basco está estruturado como Iparralde, que seria a parte norte, e Hegoalde, que seria a parte sul. E você é da parte sul, que é a parte que está mais dentro da Espanha. Mas dentro não, tá dentro da Tá Espanha. dentro. Renata, põe um mapinha pra gente. Põe um mapa pra gente, põe um mapa. Pois é muito comum acontecer isso nos países da Europa, ter países dentro de países ou cidades-estados, como Mônaco, Andorra, que é bem perto, aliás, né, do País Basco. Tem o Vaticano também, que acho que é o mais comum de conhecer. Mas ainda assim é muito estranho pra gente que é brasileiro falar que tem um país dentro de outro país. Como é que é isso pra você? Tá num país que tá dentro de outro país e você é essas duas nacionalidades ao mesmo tempo? Não, na verdade, a minha nacionalidade não é basca, até porque o País Basco é por nome mesmo, tá dentro da região, dentro do país espanhol, né? Então a minha nacionalidade é espanhola, porém, ou seja, meu passaporte, o que eu uso para entrar aqui no Brasil é... O que eu usei, na verdade, né? Que faz tempo que eu não saio daqui. Tá difícil, né? Com corona tá difícil sair demais. daqui. É espanhol, porém, por toda a cultura, pela língua, por tudo mais, a gente não se sente espanhol mesmo, e sim basco. E tem o idioma próprio, que é o foco de hoje, é estudar sobre o idioma. Vamos lá então, que você, assim, para uma pessoa, para uma criança, como é que você explicaria o idioma basco de uma forma bem clara? Da onde que vem? É parecido com o quê? E tudo mais. Então, o basco, na verdade, é uma das línguas mais antigas, né? Nem se sabe qual que é a origem dela. Eu não saberia como explicar para uma criança, inclusive até quando eu tiver filho, eu não sei como vou explicar para eles, Verdade, né? Pensou? Mas eu vou educar eles com certeza em basco. Para mim é uma coisa que vem desde que nasci, né? Até tanto o basco quanto o espanhol, eu cresci com ambos dois. Então, isso aqui eu vou passar também, mas basicamente uma língua que se usava muito para falar com as pessoas. As pessoas se falavam entre elas, né? E depois veio a escrita. Mas não saberia falar com o que especificamente Da onde que surgiu. Exatamente. Se tem algum descendente, alguma coisa assim. Igual o português veio do latim, você não sabe dizer de onde que o basco veio, porque ninguém sabe, né, na verdade. Ninguém sabe. Tem uma história bem ampla, né? E o basco teve um momento, eu não sei se vocês sabem ou não, mas na Espanha teve guerra civil, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí entrou a ditadura depois da Guerra Civil, que foi onde pararam de... Quase a língua se perdeu, uma língua que tinha muito tempo, né? Quase se perdeu. Por conta dessa ditadura que proibiram falar, né? Cada pessoa que falava e era pega, Falando basco. Falando basco, Uau, isso, desculpa. que absurdo. Falando basco era fuzilada, não sei como falar. Fuzilado é a mesma coisa em português. Duas coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, línguas morrem no planeta o tempo inteiro, principalmente de pequenas tribos. E quando você tem uma língua tipo basco, que é uma língua pequena, né, em relação às outras línguas do mundo, é uma língua pequena, quantos falantes tem mais ou menos? Você sabe? Olha, o País Basco em si tem umas 3 milhões de pessoas, só que nem todo mundo fala, tá? Tem uma parte que sabe ambas línguas, que seria o basco e o espanhol. Tem outra parte que só sabe basco, tipo, quase não fala espanhol. E tem outra parte que só sabe o espanhol. Fala chutaria, sei lá... 2 milhões. Metade? Não, acho que menos 1,5, ainda. talvez. 1,5. Talvez até um só. Uau. E talvez nem chegue até um.
quando o trabalho de vários linguistas, inclusive, é ir para tribos, propor um sistema de escrita para línguas e não deixar que elas morram. Porque antes as ditaduras faziam isso, né? Você tinha lá uma língua que era soberana e o pessoal forçava, e hoje a ciência sabe que você tem muito a perder se você deixa as línguas morrerem. Porque existem por volta de 6 mil línguas no mundo, e essas línguas, a gente consegue ter acesso às faculdades linguísticas, ou seja, ao cérebro. É como se fosse o corpus do estudo do linguista. Então, cada vez que uma língua morre, a gente fica mais burro, teoricamente. E outra coisa interessante de falar também é que nos meus primeiros conteúdos aqui do Instagram, eu já falava isso, né? Se você olhar acho que o meu segundo ou terceiro vídeo, eu falava, olha, no mundo, a maior parte das pessoas são bilíngues. Né? Aqui no Brasil, a gente tem muito essa cultura de ser monolíngue, só português. Apesar do Brasil ter quase 200 idiomas, poucas pessoas sabem, mas o Brasil tem quase 200 idiomas, né, das tribos e tudo mais. E o ser humano, ele foi feito para isso. A maioria, durante a história inteira, os seres humanos souberam mais de um idioma. Na Espanha, além de espanhol e basco, tem pessoas que são bilíngues com outros idiomas, além de espanhol? Tem. Na Espanha, oficialmente, tem 5 línguas, né? Quais são? Você sabe? Sei. Não sei, sim. Tem o catalão. Eu não sei quais são as 200 do Brasil, desculpa. É que são muitas também, são 200. Mas dessas 5, acredito que o que mais vocês saibam seja o catalão. Inclusive, muitas pessoas me falaram, você é da Catalunha, né? Eu, tipo, não. Entendeu? Mas tem o catalão, tem o valenciano também, que é mais da parte lá do Mediterrâneo, mais ou menos. Mas não seria sudeste, não tão ao sul. Tem o gallego, né, que eles falam de galego, que é muito próximo ao português. Eu já estudei galego, sabia? Em Portugal. Eu achei, assim, absurdamente português. Então, é muito parecido porque, assim, a Galícia, né, ele fica bem no oeste da Espanha, que fica praticamente Portugal. próximo ao Portugal. Então, lá fala muito mesmo. Pra mim, no início, era difícil, né? Até a gente brincava quando eu era criança, tudo mais. Mas hoje em dia, eu acho que eu conseguiria entender, sim. Conseguiria, é muito parecido. Eu acho muito parecido mais com o português, apesar de ser mais espanhol, né? Por estar lá. Mas é muito parecido. Mas português de Portugal ou português do Brasil? Porque o português de Portugal é difícil acho que é o português de Portugal. Eu acho que é o português de Portugal. E quando eu fui pra lá, eu tava aprendendo meio que os dois. Porque eu também era novo em Portugal e vendo galego ao mesmo tempo. Tem muito galego que vai pra Lisboa, porque para uma pessoa... Um galego, é isso? Uma pessoa eles falam galego, né? A gente fala com doble L, gallego. que seria gallego. Para um gallego, é mais perto ir para Lisboa do que é para ir para Madrid. Então, às vezes, quando eles vão, enfim, trabalhar, fazer algo assim de grandiosidade, eles acabam indo para a capital, que é Lisboa. E eu conheci muitos galegos. E você falou o baliciano... Tem o asturiano também. Asturiano, ele tem um nome, na Astúrias. verdade. Ele começa com B, mas eu nunca me lembro. Eu não vou chutar porque... vai que, né? Depois a gente bota aí na tela, não tem problema. Mas tem o asturiano, então, o valenciano também. Tem o catalão, o basco e o espanhol. Porque o espanhol é o que todo mundo sabe, né? Até muito porque bem. Lá a educação da Espanha só tem essa parte de ser bilíngue, que tem o espanhol e o inglês, e a terceira língua também, que às vezes é optativa. Lá no País Basco, a gente tem 3 modelos de educação, que seria o primeiro é o A, é o modelo que é tudo em espanhol mesmo. Tem o modelo B, que é metade em espanhol, metade em basco, ou seja, algumas matérias tipo matemática, ciências sociais, tudo mais são em espanhol e outras são em basco. E tem o modelo D, que é o modelo que eu estudei, que é o modelo tudo em basco, tirando a língua castelhana, né? Ou seja, o castelhano e o inglês. E depois as optativas que eu não tenho. Então, você é poliglota, certo? É muito forte essa palavra pra você, porque você fala espanhol e basco nativamente. Inglês é a sua profissão, basicamente. E português é onde você mora, que são também quase nativos. Né? Não fosse um sotaquezinho ali, aqui é imperceptível. Imperceptível, né? Dela, muito bom. Pois é. Então você é mas poliglota. porque vocês não me conhecem. O Felipe sim, né? Mas porque vocês não me conheceram no início, porque o sotaque era bem forte. Sotaque, Mas faz parte. Demorou, não demorou? Sim, eu não gostaria de perder nunca o meu sotaque. Eu vejo
a nossa colega Saria, né? Que ela tem um sotaque bem mais forte que o meu mesmo. E eu gosto. Eu acho que é uma coisa que não gostaria de perder nunca, porque é a minha essência, né? Então... eu acho muito importante isso pro aluno de inglês, sabia que você tá falando? Porque as pessoas acham que é feio ter sotaque. As pessoas têm um mau entendimento de mim, porque eu trabalho com fonologia, mas não é essa perspectiva, não é fonologia estética, não é questão de sotaque padrão. Perder o seu sotaque é perder quem você é perder a sua essência. Quando você fala inglês, assim, de forma inteligível, ou seja, que dê pra entender, que dê pra se comunicar, mas com um sotaquezinho ali ou aqui, o que você tá dizendo? Eu sou nativo de outro idioma. Eu tô no meu segundo idioma, desculpa. Porque a maioria dos anglófonos no mundo, americano, britânico, australiano, eles não falam outros idiomas. Não falam, assim, é raro você pegar um anglófono que saiba outros idiomas. Então a gente é muito especial. E outra coisa também, geralmente, pessoas que são bilíngues, elas costumam ser mais inteligentes também, ter um QI mais alto, porque você trabalha partes do cérebro que não trabalharia se você fosse monolíngue. E tem alguma curiosidade sobre o basco que você queira falar pra gente? Porque assim, claro, eu já convivo com a Naya já há quase 4 anos, eu sei que o basco é um idioma declinado. No Café com Coqueta 10, 4 cafés com coquetas atrás, eu falei um pouquinho sobre o alemão, que também é um idioma declinado. Então, por exemplo, eu também falei naquele Café com Coqueta que se você aprender um segundo idioma, né, o estrangeiro, o terceiro vai ser mais fácil. Por quê? Porque você já vai abrindo a mente. Se você aprender basco, é mais fácil aprender alemão, porque você já entende esse conceito de declinação. Ou se você aprender alemão, é mais fácil aprender basco. Mas se você não lembra o que é declinação, será que você consegue explicar mais ou menos? Teoricamente mesmo? Do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. Então, seria basicamente pegar uma palavra, né? E ao invés de fazer, por exemplo, para você falar... Para você falar, a minha casa... Eu ia falar basco já. A minha casa é bonita e eu moro lá. Você falaria Nayaren, ou seja, você não precisa falar esse minha casa, você diretamente coloca o nome e coloca essa parte ren, né? Ele vai aglutinar, isso, né? Obrigada Essa declinação, essa terminação, ele vai, é um dativo isso, se eu não me engano, porque é preposição, né? Isso. Então, enquanto no português você falaria na minha casa, no basco você vai ter a palavra na e casa junto, porque é um dativo de casa. É como se fosse uma coisa só. Você vai ter a palavra casa declinada num dativo, que é quando tem preposição. Se você não entendeu nada do que eu falei, tudo bem, porque em inglês não tem nada disso. Mas é só pra você ver como aprender inglês é muito mais simples do que aprender alemão ou basco. Se você que está estudando inglês quer saber um pouco de como funciona essa questão da declinação, vou te dar um exemplo simples, que não é uma declinação, mas é uma aglutinação do inglês. Quando você fala pixel, Shadow, você usa esse vocabulário? Pixel. Sabe o que é um pixel? Pixel. O que é? É um ponto numa imagem. Isso, numa imagem. um pixel. E a gente usa pixel achando que é uma palavra. Não é. Pixel é uma aglutinação. Pic, de picture, foto, e element. Uau. L. Então, pixel. Picture element. Você juntou e virou pixel. Ou seja, é um elementinho, tipo como se fosse o átomo da foto. Sim, exato. Mesma coisa, breakfast. É uma palavra que é aglutinada. Por que é aglutinada? Essa Porque eu sei. antes... Você quer falar essa? Fala aí. Essa aí. Break, De break. Don't break, né? Breakfast. E fast, que pode ser jejuar. Exatamente. Então, quando as Tem pessoas iam quebrar o jejum, era break the fast. fast. Então, break fast, breakfast. Vou te fazer um desafio. Tem a palavra holiday. Sabe? Conhece? Holiday. Holiday. Separa ela. Ah, sim, isso que eu tô pensando. Da onde que vem? Holly é sagrado. Isso. Holly é sagrado. É. Um dia sagrado. É um feriado, Feriado. né? Feriado. Países que tem muito essa cultura religiosa acabam levando isso pro idioma, assim, com bastante força. Sim. Então, sim, é verdade. Holly é separado em inglês. Bom, outra coisa que é bem curioso do basco é a ordem das palavras, que é bem diferente. É o que a gente chama de sintaxe. Né? No inglês, a sintaxe são pouquíssimas coisas que mudam. Exemplo de sintaxe que é diferente no inglês. Quando você vai falar carro preto, o que você fala? Preto carro. Você tem que mudar a ordem. Isso que é sintaxe. Quando você vai perguntar assim, com quem que você vai pra festa? Você fala quem você vai pra festa com. Ou seja, who do you go to the party with? Então, with ele muda a ordem. Isso no inglês acontece muito pouco, essa mudança de ordem. Só que eu fiquei sabendo que no basco
Você consegue dar um exemplo de uma frase que para um falante de português seria totalmente ao contrário? Então, tem, por exemplo, se eu falo, eu moro no Brasil... Deixa antes de você explicar em basco. Vou esquecer. Esquece, aguenta aí. No inglês, para você ver como o inglês é uma língua prima do português. Olha, eu moro no Brasil. Em inglês, I live in Brazil. É exatamente a mesma sintaxe. Exatamente a mesma ordem. Por isso que eu falo que você vai aprender inglês, você tem que estudar o quê? Semântica e fonologia. Ou seja, pronúncia, som e o que significa. É isso. Porque a sintaxe do inglês, tem um monte de método que ensina sintaxe aí, que é tudo igual. É uma coisa ou outra que muda. Vamos ver no basco como é que fica? I live in Brazil. Seria eu moro no Brasil, né? Ni Brasilian bicinais. Ni é eu. Brasilian seria Brasil, né? Moro seria bici. E nais seria como... Eu moro, entendeu? De novo, então fica... É tipo a conjugação, né? De eu. Exatamente, na verdade, ele é conjugado. É tipo, ni nai anais, eu sou Anaia. Entendeu? Então ficaria algo como Brasil, morar, eu. Que a terminação é moro, não, vai no final. Porque ficaria eu, Brasil, morar, tipo... E terminação. E aí teria que não tem uma terminação. tradução exata. Exatamente. Entendi. Aí, por exemplo, nós amamos o Brasil. Ui. Nós amamos o Brasil. Guk, Brasil, Brasil, Maiteu. Ficaria a mesma coisa também. Esse Guk seria nós, né? E o do Gu seria a conjugação de nós. Amos, né? Tipo, esse amamos. Ele fica separado. Bacana. É um desafio. Pra quem quer aprender idioma declinado, saiba que você vai ter que... É matemática até. Eu diria até que é meio matemático, meio lógico, meio Lego. Você tem que desconstruir tudo que você sabe e construir tudo de novo de uma outra forma. E o legal não quero ir muito pra frente, mas que tem o basco neutro, né, que todo mundo sabe, mas depois dentro do basco tem diferentes dialectos. Ou seja, depende da região de onde você mora lá no País Basco, você vai falar de um jeito ou do outro. Sempre a terminação vai ser bem parecida, né, a conjugação, porém nem sempre é igual. Então, tipo, a família por parte da minha mãe fala de um jeito e onde eu morei a minha vida toda, praticamente, né, fala de outro. A gente se entende, né, mas não é igual, entendeu? Inclusive, tem pessoas que falam mais... Que nem aqui as pessoas que falam muito de interior mesmo, que é difícil de entender, lá também tem. E as pessoas sofrem. Mas esse é um princípio básico das línguas. Todo idioma natural, ele vai variar em fonologia, ou seja, pronúncia, léxico, ou seja, palavras que você usa em uma região não usa em outra, semântica, palavras que num lugar significam uma coisa e outra significam outra, e sintaxe, que é a ordem. É por isso que eu falo que se você aprende inglês com a escrita, com a gramática, você está fadado ao fracasso, porque a escrita e a gramática são estáticas, e a língua, né, a língua falada, ela se modifica. Então, isso vai acontecer com qualquer idioma natural. Entendi. Você tem algum desafio aí para mim? Com certeza eu tenho, né? Ai, meu Deus. Shadow pode participar? Pode. Eu te ajudo, Fê. Eu te ajudo. Obrigado. Ele já sabe algumas, que ele já teve alguma aulinha, não teve, não? Ele estudou basco já? Assistiu da aula de basco? Eu já dei Será alguma que eu vou aulinha. lembrar? Lembra de alguma palavrinha? Ou não? Não? Vamos lá, então. Eu não fiz a revisão. Não teve revisão, tá vendo? Tá vendo? Prática e revisão. Não fez uma Por aula, não isso fez a revisão. importância da revisão. Revisão. Não, beleza, então. Vamos lá. Scorpion. Sub-Zero. Round 1. Fight. Eu vou colocar aqui algumas palavrinhas, eu quero que você leia elas. E aí depois, de como vocês pronunciariam, né? Você que começa vê. com Shadow e depois vem pra Tá. mim, porque eu sei espanhol, talvez tenha uma influência, não sei. Saiu aqui. Peraí, vamos lá, problemas técnicos. Maia pá. Eu lembro Lembrou? Lembra o que é? Mesa. Muito bem. O Shadow sabe mais basco que Tá. tudo vocês juntos. Essa primeira palavra aqui. Gendia. De novo? Como você fala? Gendia. Tá bom. Eu falaria Handea, Tá, por quê? porque eu acostumei em espanhol falar o quando é o J, Quando é na J. ortografia. Mas no basco... No isso basco acontece. tem a ver, pode Nenhum ser que dos seja dois tá diferente. certo, mas posso falar que o Shadow, ele tá um pouquinho mais próximo do que seria, que a gente falaria Yendea. Gendia. O que significa? Pessoa, gente. Perfeito. É bem parecido. Esse, Gendia. pronuncia esse aqui pra mim. Gendia.
Yen. 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 Esse fonema Yen. aqui, pessoal, tem no inglês. É uma semi. É a semipalatal. No português ele não existe. Então, para um brasileiro falar isso aqui é difícil. E é aquela história, se você aprende idioma estrangeiro, o outro fica mais fácil. Se você fala bem inglês, você já tem o yi, que é a semipalatal que tem aqui no basco. O resto é parecido, o resto acho que a gente tem tudo no português. Dá pra dar um exemplo da... No palavra? inglês, a famosa palavra ano, year. E que o brasileiro fala ear, né? E não Tá falando year. orelha, né? Quase Exatamente. Esse é um exemplo orelha. clássico, Year, né? Young, É You. exatamente young, you, your. yellow, Muito bem. etc. Vamos pra segunda? Vamos. Quem vai? Você ou ele? Shadow primeiro. É parecido, Otsoa. você tá fazendo um som parecido Otsoa. do que é a palavra. Otsoa. De novo? Otsoa. Ok. Eu falaria a mesma coisa. Ou falaria tônico final. Otsoa. Aí parece japonês, né? Otsoa é japonês. Na verdade é Ochoa. Nossa. Ochoa. Então isso aqui seria um tch. É quase, porque na verdade tem um que é mais forçado ainda, que é o tch mesmo. Mas e esse aqui? O S? Tá junto. Eles são juntos, o TS ele não é separado não. Otsoa. E aí fica Ochoa. Ochoa. Tá. Otsoa. Tá? Que significa? Chutem aí. Eu acho que vocês não vão acertar, Otsoa. não. Otsoa. Se um era gente, esse Ochoa. deve ser... Otsoa. Coisa. Boa. Não. Plateia, quer falar? Ochoa é um sobrenome, né? Pode ser. Ó, Pode ser, plateia. pode ser também. Sabe o que significa? Não. Não? Não. Não. Logo. Nossa. Muito aleatório. Otsoa. Bem pertinho. Vamos para a próxima? Esse aqui, ó. Esse aqui vou deixar o Fê primeiro. Itsucia. Ok? Bem aportuguesado, né? Itsucia. Itchusia. Bem mais pertinho. Já pegou o tchan, Pegou já mesmo. pegou o tchan, tá vendo? Itchusia. 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 Isso, o que significa? O Fê vai detestar essa palavra. Gramática. Não. Aí é gramatical. Não sei. Não? Feio. Ah, nossa. Uma coisa que a gente não usa aqui no meu podcast, né? Essa palavra é um péssimo exemplo. Porque não tá na realidade. Esse aqui vai pra plateia. Pode? Pode? Dá pra ver? De novo. De novo? Eu já sei que é. Ah, é? Aham. Ah! Bem longe. Tá, Fê? Chakura Matata. É parecido. É lindo parecido. te ver. Seria- esse Lindo aqui te ver. seria o mais forte, que seria esse chakura. Que seria Chakura. o... Seria igual do inglês church. Exatamente. Tá. Que significa... Ontem não, antes... A plateia antes falou. Aham. Aê! Vamos pra próxima. Peraí. Esse aqui. Nossa, essas palavras não me remetem a nada. Zerria. Atxeria. Também não. Atseria. Atseria. Seria. Seria. No basco tem o r. Também? Aham, sim. Ai, que delícia, eu adoro esse Tem o fonema. R, né? E tem o Aham. R Tem também. r e tem r. Tem os dois. Ai, eu adoro, eu vou aprender Tem basco, os dois, gente. né? Eu adoro esse fonema. Isso Muito aqui legal. seria o estrangeiro, né? Tipo, eu posso, para as pessoas que eu moro lá, que eu moro aqui, desculpa, para as pessoas de lá, eu posso falar ni atzerrian bisinais, que significa eu moro no estrangeiro. Tudo ao contrário. E esse aqui eu acho muito legal porque vocês têm no português também, mas vocês não vão acertar. Eu falaria baina. Baina. De novo? Baina. Ok. Plateia? Não. A gente, assim, na escrita mesmo seria como baina, né? Até porque não existe o... Hein? O N, né? Que é o N com tio. N com Baina. tio. Porém, todos os nativos falantes sempre falamos banha, como Banha. se fosse o NH de vocês, né? Nha, nha, nhi, nho, nhu. Nha, Nha, nha. E você sabe o que eu gosto desse fonema, Naya? Então, o que representa o nha, nha, nhu?
o A, I e o N. Tá, e pra nós é NH. Isso. Pra nós é NH. Nha, 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 nhu. Esse fonema, eu gosto muito dele, sabe por quê? Porque ele não tem no inglês. Então, o que acontece? Quando um gringo falante de inglês, não um gringo você falante de basco que tem o fonema, mas quando um gringo falante de inglês, um anglófono, vem aprender português, ele não consegue fazer esse nha, 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 nhu. O que ele vai falar? Niá, nié e nhu. Então, por exemplo, a palavra manhã do português, o anglófono vai falar maniá. Maniá. De manhã eu cozinho. O que mais que ele vai falar? Montanha. Ele vai falar montanha. Até o fofinho, né? Fofinho. Exatamente. Nhoque, ele vai falar nhoque. Não, ele vai fazer assim um esforço. Um anglófono falando nhoque em português é a coisa mais engraçada que você vai ver no seu dia. Nhoque. Ele não consegue. E é engraçado porque esse aqui, geralmente, quem tem a língua basca como segunda língua, ou seja, quem não que aprendeu em algum outro momento, tem dificuldade também. Tem dificuldade. Geralmente as pessoas falam como baina, que não estaria errado, entendeu? Porque a escrita realmente... E no trato vocal também. O nha é perto do na. O na é nos alvéolos e nha é no palato, que é logo atrás dos alvéolos. Então você colocou a língua um pouquinho pra trás, você muda o fonema. Mas é legal, né? Que a gente se sente rico. Um fonema que a gente tem, que o basco tem, que o espanhol tem, mas que os anglófonos... Vocês não têm esse fonema. Só a gente. É verdade. E sentem dificuldade. Né? Bastante mesmo. E o que significa afinal? Banha. Banha seria o pero. Mas. Oh, Mas, entretanto, porém. Então, Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de fazer um paralelo com o basco, que é o idioma totalmente diferente. Aí eu mesmo nunca tinha tido nenhum contato com o basco antes de conhecer a Naya. E talvez, arrisco dizer que a gente é um dos primeiros produtores de conteúdo a postar alguma coisa em português sobre a língua basca. Em inglês eu sei que tem bastante, mas em português eu acho bem difícil. Vale lembrar que o foco do nosso podcast aqui é sempre inglês, mas fazer paralelos com outras pessoas, igual a Naya, que é poliglota, com outros idiomas, isso te faz abrir a cabeça, te faz estar de coração mais aberto para você aprender inglês. E para acabar, eu queria deixar aqui algo um pouco motivacional. Você está aqui há quantos anos no Brasil? 4. Você diria que você ainda comete erros ao falar português? Mas com certeza. Com certeza. Então, assim, se você está estudando inglês, não trave por medo de falar inglês. Porque a pessoa que vive 4 anos direto num país vai cometer erro. Os nativos cometem erro, eu cometo erro. A diferença é que se você perde o medo de errar, porque você vai errar, não tem jeito, você consegue fluir melhor. Então, fica com essa mensagem que é muito importante aí para sua... Encare seu personagem. Encare o seu personagem e saiba que você vai errar. Que isso é importante. Legal. Vejo vocês no Café com Coqueta, edição 15. Não senti o aplauso, não senti vibe.